Então, vamos lá. Eu vou apresentar minha tela para você. Nós já está apresentando. Eu não sei se todos vocês já têm acesso ao Moodle, mas se já tiverem, esse será o nosso ambiente online. Quando vocês tiverem acesso, vai estar lá, Farmacologia Aplicada, professor Bruce, turma do matutino, e teremos uma outra sala para a turma do noturno. No nosso grupo de WhatsApp tem tanto alunos do matutino quanto do noturno, a disciplina é a mesma, óbvio, para os dois períodos. O ambiente do Moodle é diferente, não precisava ser, mas por definição da faculdade, tem ambiente para a turma do matutino e teremos um ambiente que vocês vão ver depois para a turma do... Para a turma do noturno, a mesma coisa. Farmacologia aplicada, professor Bruce Cardoso, só com a diferença de que agora é no noturno. Mas vocês vão ver que as turmas são idênticas. O conteúdo e também a programação das aulas. Por uma sorte, as aulas do matutino e do noturno são no mesmo dia, então vai ficar valendo a mesma coisa. Vou começar apresentando um plano de aula para vocês. E o plano de aula dessa vez está aqui no Moodle. Normalmente eu coloco numa página da apostila, né? Que aula vocês vão ter, que temas nós vamos estudar, dia a dia, vocês consultavam na apostila. Mas agora nós temos o Moodle, o próprio Moodle funciona como um plano de aula. Então, hoje, no dia 23/2, a gente está fazendo nossa aula inaugural. Nossa aula serão sempre às terças-feiras. Hoje eu vou mostrar o plano de ensino, vou mostrar a apostila. Vai ter sempre um link para vocês acessarem a aula ao vivo no Meet. Então, clique aqui e entra na aula. E depois vai vir em seguida aqui, ó, link para a aula gravada no YouTube. Então, eu vou pegar essa aula, faço upload, coloco no YouTube para vocês assistirem. Isso, gente, apesar de muitos alunos acharem que é uma obrigação do professor, a obrigação do professor é esse momento que nós estamos tendo aqui agora. Essa aula gravada no YouTube é uma cortesia. Pode acontecer de dar um erro no upload, na gravação, não ter como disponibilizar essa aula, enfim. Eu tenho muito aluno que fica contando com a aula gravada no YouTube. Normalmente eu posto todas, mas não necessariamente no mesmo dia da aula, às vezes meu upload demora, a aula fica muito pesada. Então, cuidado, tá? Essa aula tem cursos aí, inclusive da faculdade, que os professores nem disponibilizam aula gravada. No nosso caso, eu vou disponibilizar, sempre disponibilizo. Mas não necessariamente no mesmo dia, às vezes tem uma demora, e pode atrapalhar a sua programação. Então, não contem com essa aula gravada como uma obrigação. Ela não é nem minha, nem de nenhum outro professor. Eu acho que na farmácia todos postam, se eu não estou enganado. Mas vai acontecer essa postagem em algum momento, depois desse momento ao vivo que a gente está tendo aqui agora. E aí vai sempre aparecer aqui, ó, link para a aula gravada no YouTube. Então, quem não pôde assistir ao vivo, ou quem quiser reassistir a aula, vem aqui, clica nesse link e ele direciona para o YouTube. O que nós vamos estudar? Vou reparar aqui, ó, que no nosso primeiro bimestre, nós vamos ter basicamente 3 temas. Hipertensão, farmacoterapia da hipertensão. Aqui é uma longa... eu estou prevendo 2 aulas, mas talvez a gente até entre numa terceira aula. Vamos fazer de tudo para fazer em 2 aulas, que seriam na nossa próxima aula, 2/3 e 9/3. A gente fazer farmacoterapia da hipertensão. Talvez a doença mais comum aí, né, no mundo, uma das principais causas de morte no Brasil, uma doença crônica que vai exigir tratamento farmacoterapêutico para o resto da vida, depois de diagnosticada. Então, é muito importante que seja conhecido. Duvido que tenha qualquer um nessa turma sem um parente hipertenso em tratamento crônico da hipertensão. No Brasil, isso é praticamente impossível. Depois nós vamos fazer farmacoterapia dos distúrbios da coagulação sanguínea. Aqui eu vou querer que vocês entendam que a gente pode coagular para mais e pode coagular para menos. O indivíduo que coagula pouco, ele sangra muito.
O problema dele é sangramento, hemorragias. O indivíduo que coagula demais, o problema dele é trombose. Ele forma massas sólidas de sangue. E essas massas podem obstruir o fluxo sanguíneo, gerando trombose, isquemia, embolia, infartos, uma série de problemas que nós estudamos lá na patologia. Vocês vão precisar voltar nesses conhecimentos aqui para a gente estudar a farmacoterapia da coagulação. Lembra que eu sempre falo que as três disciplinas andam juntas, né? Físio, pato e farmácia. Nós vamos precisar da fisiologia do sistema cardiovascular, vamos precisar de patologia da hipertensão, que nós já vimos, aqui de distúrbios da coagulação, farmacoterapia das dislipidemias. Se vocês voltarem lá na fisiologia, na aula de fígado, vão se lembrar que a gente falava que o fígado metaboliza as gorduras, né, os lipídios, produz as lipoproteínas, LDL, VLDL, HDL. Aqui são os fármacos que têm dois objetivos aqui, né? Geralmente diminuir triglicerídeo, diminuir os níveis de LDL e aumentar os níveis de HDL. Vamos estudar os fármacos que interferem nessas lipoproteínas, transportam lipídios no nosso sangue, e que estão relacionadas a um distúrbio cardiovascular particularmente grave, que é a aterosclerose, que é a principal causa de morte do mundo. Então, a gente tem que saber como prevenir, como tratar a aterosclerose. Esse conteúdo, gente, é extremamente pesado. Tá? Essa é uma das farmacologias mais densas, e eu não alivio, não vou dar essa farmacologia de uma forma superficial. Vocês vão ver em detalhes como é que funcionam os mecanismos, são inúmeras classes. Então, esse módulo é um módulo bastante pesado. Por isso eu coloquei no dia 6, que é a semana que antecede a nossa prova, uma revisão geral, em que, obviamente, não dá para a gente revisar isso aqui tudo numa aula. O que a gente vai fazer é resolver o estudo dirigido junto. São quase 30 questões que eu preparei, e, além de resolver esse estudo dirigido, vocês vão ter um tempo de fazer perguntas, né? Quem já tiver estudado, porque aqui já é a semana de véspera da prova, 6/4. Eu vou esperar que vocês já tenham estudado, ou já estejam estudando, né? Alguns conteúdos, já tenham dúvidas. A gente resolve isso aqui tudo. Essa é a semana de deixar a apostila pronta, porque no final dela, no dia 11, se vocês olharem no calendário, ó, o dia 11 de abril, dia 6 seria a nossa aula, que vai ser a revisão. Na outra semana, dia 13, já é a prova. Então, antes da prova, no dia 11, nós teremos a entrega da apostila. Então, a semana de véspera de prova é a semana de você finalizar a apostila. Essa é uma tecla que eu bato com vocês desde o começo de vocês no curso, né? Mas que não funciona para todo mundo. Essa é a semana de finalizar, a gente não de começar. Quem começa a apostila na semana de véspera de prova não consegue nem fazê-lo, porque tem outras 200 provas para estudar. Então, dia 11, que é um domingo, antes de começar a semana de prova, até às 11 horas é o prazo final para a entrega da apostila. Eu sou bem pateta, né? Vocês sabem. Todo semestre eu estendo uma semana, dou prazo extra, deixo entregar depois da prova, aquela coisa de sempre. Esse semestre eu não vou fazer mais isso. Por quê? Porque a gente vai cansando de ser bobo, né, gente? Semestre passado eu fiz isso, dei um prazo de uma semana a mais, e normalmente o prazo que eu tenho para corrigir as apostilas é nessa semana de prova, porque eu não dou aula, então eu aproveito para fazer upload, o download, né, de cada uma das apostilas, abrir e olhar quem fez, quem não fez, quem fez, quem não fez. Semestre passado nós tínhamos aquelas turmas imensas, né, com 150 alunos, e eu, atendendo aos pedidos dos alunos, fiz o quê? Deixei que eles entregassem na semana seguinte, a semana de prova, ou seja, eu perdi a semana que eu tinha para corrigir. Tive que corrigir depois, que já era a semana de lançar notas. E aí eu não consegui lançar as notas a tempo, porque simplesmente era impossível fazer upload de... Eram várias turmas, né? Foram mais de 700 apostilas. Então eu não consegui cumprir os prazos, e o que aconteceu? Alguns, lógico, né? Muito poucos.
mas ainda assim, uns 3 ou 4 alunos abriram ouvidorias, porque eu não estava entregando as notas no prazo. Aí, depois de uma latada dessa, enfim, então agora eu vou, até para cumprir os meus prazos, eu sei que os que não abriram a ouvidoria não tem nada com isso, né? Mas enfim, aquela semana extra que eu costumava dar, não vou fazer mais isso, gente. É dia 11/4, domingo, até a meia-noite, o prazo para vocês entregarem a apostila. Então, de hoje para essa data aqui, né, temos aí 1 mês e meio, um pouco mais de 1 mês e meio. E a apostila, daqui a pouco eu vou explicar, vocês vão ver que a gente vai, vamos ter um momento para fazer tudo dividido, vocês vão ter durante as aulas tempo para fazer os desenhos dentro do tempo de aula. Então, a parte de desenho, de anotação, é para ficar pronta. O que vocês vão ter de trabalho mesmo é fazer caso clínico, mapa mental, né, e as tabelas farmacológicas. Vocês já conhecem da farmacologia 1. Esse é o nosso módulo 1. Não vou enganá-los, tá? Eu considero a farmacologia aplicada a minha disciplina mais complexa, até mais do que a farmacologia 1. Considero os mecanismos mais simples. Essa disciplina, ela precisa de uma atenção especial, para que a gente não tenha uma taxa de reprovação alta. Mas tem duas situações, eu acho, numa disciplina. Tem disciplina que é difícil e é chata. É difícil e é chata de estudar. E a gente fica naquele... Essa, sim, acho uma disciplina muito pesada. Essa aqui não, gente. Ela é difícil, mas ela é interessantíssima. Vocês vão ficar encantados com o estudo da hipertensão, da coagulação, das epidemias. É difícil, mas é muito interessante. E como essa aqui é uma turma só com futuros farmacêuticos, normalmente o interesse por esses temas é maior do que em turmas que têm alunos de outros cursos, que não necessariamente vão trabalhar com essas doenças aqui na prática clínica. Nós, farmacêuticos, vamos. Até dentro de casa, né? Como eu falei, todos vocês devem ter um paciente com um ou com vários desses distúrbios aqui. Uma avó tomando AS à noite para reduzir a coagulação sanguínea, ou uma losartana para controlar a pressão, ou algum medicamento que altere os níveis de LDL e de HDL, como uma estatina, uma atorvastatina, uma simvastatina. Então, é disso que nós vamos falar. 3/4 é a nossa prova, nossa primeira prova. Vocês vão ter 3 horas de prova. As regras, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que o aluno está fazendo a prova, cai energia, cai a conexão, você se desespera. Normalmente, gente, o Moodle ele continua contando, tá, o tempo de prova. Então, se a sua energia caiu, ficou 5, 10 minutos sem energia, voltou, você consegue logar novamente e seguir com a prova. Aconteceu qualquer pepino na hora da sua prova, que imagino que vocês estejam espalhados aí do Brasil afora, aconteceu qualquer pepino na hora da prova, você vai ter que me avisar, professor, aconteceu isso, isso, isso. Printa a sua tela, documenta o que está acontecendo, tá? Para ninguém depois duvidar do que você está falando. Então, printa aqui, ó, estou tentando acessar, faz um videozinho, estou tentando acessar, está acontecendo isso, isso e isso. E para quem você vai mandar esse vídeo? Além de mandar para mim, para me avisar, você vai mandar para o professor Fernando. Ah, professor, eu não mando só para você, porque eu não sei fazer nada no Moodle, essas coisas de problema técnico. O professor que sabe fazer isso é o Fernando. Então, vocês mandam para mim, manda para ele, ó, professor, Fernando, ó, tô fazendo a prova, deu esse e esse problema. Normalmente, na semana de prova, o Fernando tá full time para resolver esses problemas. E se de tudo não resolver na hora, depois a gente vai ver como é que faz para vocês refazerem essa prova, né? Se ficar provado que foi realmente um erro de sistema, de Moodle e tudo mais. Então, prova nossa em 13/4, uma terça-feira. Depois nós vamos ter uma vista de provas, e aí a gente vai entrar, depois da vista de prova e da vista da apostila, vamos entrar na farmacologia dos distúrbios endócrinos. Aqui, gente, é todo um semestre falando de medicamentos que interferem em hormônios. Por isso, é bem provável que nesse dia 20 aqui, por isso é bem provável que nesse dia 20 eu coloque para vocês de volta a nossa aula de sistema hormonal, lá da fisiologia, para vocês relembrarem os hormônios. Por quê? Porque a gente vai ver de novo a farmacoterapia da diabetes mellitus. Aqui são fármacos que interferem no hormônio insulina, que é um hormônio que está relacionado ao metabolismo de carboidratos. Ao metabolismo energético em geral, não só de carboidratos.
Depois, uma aula de farmacoterapia dos distúrbios tireoidianos. Eu tenho distúrbio tireoidiano para mais e para menos. Tem o cara que não produz hormônio tireoidiano de forma adequada e tem o que produz demais. Tem o hipotireoideu e o hipertireoideu. Doenças completamente distintas, farmacoterapias completamente distintas. Distúrbios do cálcio. Vocês vão ver que a gente também tem dois problemas aqui. Cálcio de mais, hipercalcemia. Cálcio de menos, hipocalcemia. Os dois são problemas. Eu preciso resolvê-los com farmacoterapias também distintas. E nós vamos dar uma atenção especial a um problema que pode acontecer tanto em homens como em mulheres, mas que é mais comum em mulheres, que é a osteoporose, um quadro de fragilização do tecido ósseo. A densidade óssea começa a ficar menor, tornando esses ossos mais frágeis e deixando eles mais suscetíveis a traumas, né, a lesões. Muito mais comum em mulheres, especialmente em mulheres após a menopausa. A gente vai entender por que isso acontece, como é que eu trato, quais são as minhas opções terapêuticas para a osteoporose, que é a principal patologia que a gente vai ver dentro desse módulo. Depois, farmacoterapia da reposição hormonal feminina. Mulheres repõem hormônio com dois objetivos. Ou elas estão na menopausa e precisam manter os seus níveis de estrogênio que elas tinham quando eram jovens para evitar os sintomas da menopausa. Vão ver que essa reposição feminina é polêmica. Ela tem prós e contras que a mulher precisa estar ciente se ela vai ou não arriscar fazer esse processo de reposição hormonal. E tem medicamentos que oferecem mais risco, medicamentos que oferecem menos risco da saúde da mulher. Essa é uma aula longa, talvez a gente mal consiga terminá-la num único dia, porque reposição hormonal feminina não é feita só com finalidade de manter os níveis hormonais da mulher jovem na mulher pós-menopausa. Mulher também repõe hormônios para impedir a ovulação. Aqui, a finalidade nem é terapêutica, é preventiva. Ela não quer ovular para evitar uma gestação. Essa classe de medicamentos, a gente agrupa eles como anticoncepcionais ou contraceptivos hormonais. Então, são medicamentos que interferem basicamente nos níveis de dois hormônios femininos. O 17-beta-estradiol e a progesterona, dois hormônios femininos por excelência. Um relacionado à feminilização, o outro relacionado à gestação. Na sequência, a farmacoterapia da reposição hormonal masculina. Homens, assim como mulheres, podem optar por fazer uma reposição hormonal, já entrando aí na andropausa, na pós-andropausa, para manter seus níveis de testosterona, manter tônus muscular. O homem vai ter objetivos aí de manter a virilidade que ele tinha de quando era mais jovem. Também polêmica a reposição hormonal masculina, porque tem prós e contras, tem riscos. O paciente precisa estar ciente, né? E tem fármacos que oferecem mais risco e fármacos que oferecem menos riscos para o homem. E o homem também faz essa reposição hormonal com um outro objetivo, que é anabolizar. Inclusive, mulheres também podem fazer a reposição hormonal masculina, olha que loucura. Mulher usando hormônio masculino, com essa mesma finalidade, com a finalidade anabolizante. Ou seja, ganho de massa magra, ganho de massa muscular. E aí, por uma questão normalmente estética ou profissional, no caso aí de uma pessoa que vive do fisiculturismo ou de esportes de alto rendimento e quer ganhar massa muscular, quer ganhar força. Embora para essas pessoas, para esses esportistas, o uso dessas substâncias é proibido. Mas a gente sabe que ele acontece. Né? Vez ou outra a gente vê um atleta aí sendo pego nos exames antidoping, sendo até banidos do esporte. Tá? O uso dessas substâncias por um atleta é um crime no mundo dos atletas e pode ser, inclusive, punido com o banimento da atividade esportiva, não poder mais realizá-la profissionalmente. Mundialmente, inclusive. Porque é uma fraude, né? Está usando substâncias que aumentam sua performance. Esse é nosso conteúdo, farmacologia hormonal. Aí vem uma revisão no dia 1/6. Então, vamos fazer maio, final de março,
de abril e maio inteiro de farmacoterapia hormonal. E aqui, talvez, em hormônio tireoidiano, a gente tenha um tempinho para falar de melatonina. Se tiver, vai ser lindo, vai dar para a gente cumprir praticamente tudo de farmacoterapia hormonal. Vocês até hoje só viram uma farmacoterapia hormonal. Lá no primeiro módulo de vocês, lá na farmacologia 1, a gente falou de anti-inflamatórios esteroidais, que eram fármacos que imitavam o cortisol biológico, que é um hormônio. A gente falou de dexametasona, betametasona, prednisona, prednisolona, triacinolona. Aqueles fármacos anti-inflamatórios esteroidais também são fármacos que poderiam entrar aqui, ó, na farmacoterapia hormonal. Eles só não estão aqui porque já foram tratados na farmacologia 1. Então, no dia 1 do 6, a gente faz uma revisão geral. Nosso principal objetivo é fazer o estudo dirigido do segundo bimestre, referente só a isso daqui. Você sabe que eu não sou um professor que acumula matéria, né? Então, primeira VA vai ser cobrada a matéria do primeiro bimestre e segunda VA é cobrada apenas a matéria do segundo bimestre. Agora, nas provas substitutivas, a gente já cobra o conteúdo da disciplina como um todo. Então, né, evitar a prova substitutiva mais do que tudo nessa vida, porque fica muito pesado. Dia 6 do 6, ó, vamos lá para o nosso mapinha. Dia 6, um domingo, que antecede a semana de prova da segunda VA, que será de 7 a 11. Nesse dia 6, vocês terão aula, vocês terão que entregar a apostila até a meia-noite do dia 6. Então, vai postar aqui a apostila de vocês. E depois nós vamos para a nossa segunda verificação de aprendizagem, que é na última terça-feira de aula, que é no dia 8. E depois, no dia 15, eu vou inserir aqui, nós vamos ter uma semana de vista de prova e vista de atividade, né? Então, ainda vamos até o dia 15 de junho, até o meio de junho, que é a nossa última aula, que é a nossa aula de vista. Para quem não ficar de segunda chamada, nem de segunda VA. Eu sei que é impossível evitar isso, mas assim, a gente faça o possível para fazer a prova dentro do horário da aula, que é o horário em que eu vou estar com vocês, posso tirar dúvida de uma determinada questão. Cuidado, tá? Não, aquele aluno que não estuda, que não acompanha a aula, que conta que, depois eu vou fazer a prova em grupo, pego as respostas, tem gente reprovando por causa disso, pega a resposta errada e vai muito mal na prova, porque não sabe nem o que está respondendo, o Moodle embaralha as questões, a pessoa faz confusão na hora de pegar a resposta do colega e pôr aqui na prova dela. Então, fiquem atentos com isso. Vão para a prova com conhecimento mínimo, para vocês darem conta de acompanhar a disciplina. Aqui está o nosso plano de ensino, ó, na nossa aula inaugural. Façam o download dele aqui depois, ó, só fazer download do arquivo. E aqui está a nossa apostila, tá? Só clicar aqui e fazer o download dela. Até o momento, vocês têm alguma dúvida? Eu posso seguir mostrando a apostila. Bom, então, vamos começar. Começar mostrando o plano de ensino. Ó, esse é o nosso plano de ensino, farmacologia aplicada, que é a nossa disciplina desse período. A gente vai estudar, está aqui, ó, distúrbios cardiovasculares, da coagulação, dislipidemia e transtornos endócrinos, aqueles todos que eu mostrei para vocês, distúrbios hormonais. Como eu disse para vocês, é a disciplina que eu considero da nossa grade, as disciplinas que vocês têm comigo, né, a mais importante, muito, assim, a mais difícil, a mais complexa,
mais que a farmacologia 1, mais que a pato, mais que a físio, mais que a farmácia hospitalar. Que são aquelas habilidades e competências. Vamos para o que interessa. Nós vamos ter uma nota bimestral, como sempre, né? Serão 2 VAs. E essas 2 VAs, eu só vou corrigir aqui, tá, gente? Porque eu mudei. Elas não vão... Inclusive, isso aqui eu já tinha corrigido, não aconteceu não. Eu aumentei, como a média aumentou de 5 para 6, eu vou aumentar a nota da apostila, no velho pedido de vocês. Então, a nota da apostila agora vai ficar sendo 3, e a nota da prova vai ficar sendo 7. Tanto na primeira como na segunda VA. A forma tem tentado fazer uma avaliação chamada MANH. Se acontecer, vai incidir na nota do segundo bimestre. Aí muda a nota do segundo bimestre. Se ela não acontecer, continuamos como estamos. Tá? Então, agora são 2 VAs valendo 7 pontos e a apostila valendo 3 pontos. Gente, nunca foi tão importante fazer a apostila como agora, porque ela vale, a média 6 está um pouquinho mais difícil para alguns, para todo mundo, né? Para 6 está mais difícil, óbvio. Mas 3 pontos já é metade da média que você precisa para passar. Depois, numa prova valendo 7, você precisa tirar nem metade da prova. Basta um 3 nessa prova, com 3 da apostila, você já tem média para passar. Uma média bem mediana, mas média, né? Paciência, mas já passa. Então, não percam a apostila, a gente não vai ter prazo extra. Postou a apostila, deixou para a última hora, teve um problema de internet, ficou para o dia seguinte, eu já não vou corrigir, porque eu não posso abrir exceção para um, que abriu para um, tem que abrir para todo mundo. Então, cuidado com essa apostila, toda atenção a essa apostila, deixem ela pronta previamente. E não está pronta? Não fica tentando fazer ela até meia-noite, não, que você não vai dar conta de postar. Não está pronta? Deu umas 8 da noite, você já posta. Que você fez. Garante. O que você fez já está ali. Pode não ser os 3 pontos, também você garante uns 2, 2,5, alguma coisa. Aqui são os nossos conteúdos, né? De hipertensão, distúrbios hormonais e tudo mais. Metodologia, vocês já estão cansados, né? A minha metodologia é de sempre. Como nós não temos mais o quadro negro para fazer meus desenhos, agora eu mando os desenhos para vocês fazerem em casa e dou aula em cima dos desenhos. Tentei não mudar a minha metodologia do presencial para o online, para vocês não sentirem tanta diferença. E a única mudança que daria para eu fazer é ir para slide, eu não dou conta de aula em slide, então mantive do jeito que eu fazia antes, desenho, vocês vão acompanhando pelo desenho. Resolução de caso clínico, de estudo dirigido, pesquisas de aprofundamento, mapa mental, tabelas de classes farmacológicas, manusear em bulas, eventualmente pode ter um protocolo clínico, uma diretriz terapêutica para vocês fazerem, nesse período talvez tenha, um de diabetes. Então, enfim. E essa é a nossa bibliografia. O livro do Katsumi, acredito que todo mundo já tenha, né? Já enviei para vocês inúmeras vezes. Vou enviar de novo, lá no grupo. Vocês terem o livro da Farmacologia Clínica, edição de 2014, a edição de 2017, de 14 é que tem na biblioteca. A que eu mando para vocês é de 2017, uma mais recente. Certo? Esse é o nosso plano de ensino. Deixa eu só salvar aqui. Eu terei as notas aqui para vocês. Então, 7,3. Vamos para a apostila. Essa é a apostila de vocês, mesma carinha de sempre, farmacologia aplicada. Aí, mesma estrutura, aula de antihipertensivo. Vão ter páginas para vocês colocarem os assuntos, os desenhos, as anotações. Depois, uma atividade de aprofundamento, ó, de antihipertensivo, é uma pesquisa sobre angina e sobre insuficiência cardíaca congestiva, 2 problemas
que não são hipertensão, mas podem estar associados ou decorrentes da hipertensão. A tabela farmacológica, que vocês já conhecem. Longuíssima. Olha o tamanho da tabela farmacológica de antihipertensivos. São 4 tabelas. Como eu disse, a classe é gigantesca. 4, 5. Caso clínico de antihipertensivo, mapa mental. Uma longa aula de antihipertensivo. Depois, distúrbios da coagulação, seguindo a mesma estrutura, parte de desenho, parte de atividade, caso clínico, mapa mental. Depois, a aula de dislipidemias, mapa mental termina, e aí o estudo dirigido, que é aquilo que nós vamos fazer na semana de véspera de prova. Tem uma aula só para o estudo dirigido dessa vez. Então, vamos fazer esse estudo dirigido e pronto, finalizamos nossa apostila. Ó, tá todo mundo aí agora atento, porque eu preciso dar uma informação importante. E aluno me pergunta isso inúmeras vezes depois de eu ter falado. Normalmente, vocês estão aqui em Anápolis, e o pessoal da Fama ele faz aquela impressão colorida lá na Fama, encadernada, e ele faz um preço coletivo, então ele consegue preços melhores para vocês. Normalmente o pessoal opta por imprimir a apostila, que eu acho interessante, porque fica um documento, vocês guardam para consulta futura, usa para estudar, enfim. Só que nós estamos numa realidade diferente, nem todos estão em Anápolis. Então, tem aluno que me fala assim, professor, aqui na minha cidade a apostila fica R$200. Eu acredito. Eu falo, então não imprime? Tá doido? R$200? Não imprime. Faça a apostila no caderno. Então, como eu dou essa opção para esse aluno, eu dou opção para todos. Então, pode imprimir a apostila? Pode, se você quiser. Professora, eu não quero imprimir apostila, ou eu não tenho dinheiro para imprimir apostila. Na minha cidade não existe lugar que possa imprimir apostila. Então, beleza, o que você vai fazer? Você vai escrever na sua apostila assim, farmacologia aplicada, aluno fulano de tal. Você vai escrever no seu caderno. Primeira página, faz uma capinha. Depois escreve assim, aula 1, antihipertensivos. Desenvolve todo, põe os desenhos, põe as anotações que você fizer durante a aula. Depois disso, você vai vir lá, atividade de aprofundamento. Escreve sobre a angina de peito, escreve sobre a insuficiência congestiva. Monta essas tabelas no seu caderno. Faz a tabela sobre cada um dos fármacos. Depois, o caso clínico. Professor, eu preciso copiar o caso clínico de novo? Não. Pode colocar caso clínico de antihipertensivos. E põe lá, letra A, resposta tal, letra B, resposta tal, letra C, a resposta tal. Mapa mental de antihipertensivos. Pronto. Terminou? Faz uma capinha. A aula agora é de distúrbios da coagulação. Põe os desenhos, as anotações e segue o mesmo raciocínio. Vocês entenderam que a apostila não é de impressão obrigatória. Quem quiser imprimir colorido, fazer os desenhos, eu recomendo para que fique o documento, para vocês estudarem, físico, para carregar para baixo para cima. Eu acho que maximiza o aprendizado de vocês, a busca da informação depois. Quem não tiver condições de imprimir essa apostila, pode reproduzi-la no caderno. A questão é, de forma organizada. Gente, eu já zerei a apostila que o menino me mandou, mas eu não sabia o que era aquilo. Tinha desenho de antihipertensivo junto com o desenho da última aula, sabe, a primeira e a última, com desenho, um desenho numa página, outro desenho na outra. Aí aparecia lá uma resposta A, B e C, eu não sabia se aquilo ali era caso clínico, se era que caso clínico que era. Então, esse aluno que opta por fazer no caderno, ele tem que ser cuidadoso de seguir a ordem das atividades da apostila, igual está aqui, se possível até a paginação, para deixar organizado. Põe lá, página 4, página 5. Ou, e vai fazer um caso clínico, ele escreve lá, ó, atividade de aprofundamento de antihipertensivos. E essa atividade tem que estar logo depois dos desenhos, das anotações de antihipertensivo. Ela não pode estar em outro lugar. Depois dela, tem que vir o quê no seu caderno? As tabelas.
Terminou as tabelas, tem que estar no seu caderno o caso clínico de antipertensivo. Pode, professor, posso pôr depois das tabelas de antipertensivo o caso clínico de diabetes? Não, não, é o de antipertensivo, igualzinho está aqui na apostila. E por fim, tem que terminar com o mapa mental. Então, vocês viram que a gente tem os desenhos com as anotações, tem atividade de aprofundamento, tem tabela, tem caso clínico e tem mapa mental. Né? São 5 atividades para serem desenvolvidas por aula. E lá no final nós temos quem? O estudo dirigido. 6. Como a apostila vale 3 pontos, gente, cada atividade dessa vale meio ponto. Ok? Eu vou até discriminar isso no plano de ensino. Então vamos lá, professor, se eu fizer todos os mapas mentais, quanto que eu ganho? Meio ponto. Todas as tabelas, mais meio ponto. Todos os desenhos com anotações, mais meio ponto. Opa, eu tirei 1,5. Todas as atividades de aprofundamento, mais meio. Fiz todos os casos clínicos, mais meio. Fiz estudo dirigido, mais meio. Pronto, 3 pontos. Fechou a sua apostila. Professor, eu não fiz mapa mental, não gosto. Beleza, perdeu meio ponto na sua apostila. Vai deixar de entregá-la por causa disso? Não, entrega. Vai tirar 2,5 se você tiver feito todo o resto. Professor, não fiz desenho nem anotação, não gosto. Também não fiz mapa mental, também não gosto. Mas eu fiz o resto. Pronto, sua apostila está valendo 2 pontos. Já é alguma coisa. Você fez os casos clínicos, os mapas, as atividades de aprofundamento e as tabelas, você já tem chance aí de tirar 1,5. Daí metade da nota da apostila. Tá? Como eu sempre friso, vou frisar de novo, porque está ficando gravado, essa é a atividade mais importante da apostila. Depois dos mapas mentais, eu considero que o estudo dirigido é a atividade mais importante para vocês se prepararem para a prova. Ainda mais uma prova numa disciplina que eu já estou antecipando. Não é uma disciplina simples. Não é uma disciplina que dá para passar no improviso, tá? A menos que você tenha aquele colega gênio e bondoso, que vai fazer a prova, de passar as notas dele, e você não precisa fazer nenhum tipo de esforço, você só copia as questões dele, ele é bom, ele vai acertar, você vai também vai tirar nota boa, e aí todo mundo passa. Mas se você não tem esse amigo bonzinho assim, filantropo, é melhor que você se esforce um pouquinho para conseguir desenvolver a disciplina. Dúvidas, gente, sobre a nossa apostila? Então, a Patrícia está perguntando como enviar a apostila. Ó, vocês vão entrar aqui, entrega da apostila, entrega da avaliação continuada. Vocês vão clicar nesse link. Ó, você vai ver que vai ter todas as aulas que nós estamos tendo hoje, as próximas, a aula de revisão, depois tem o link para entrega da apostila. Então, clicar aqui, e ele vai te dar a opção de fazer um envio, fazer um upload da sua apostila. Doutor, como é que eu vou fazer esse envio? Você tem a opção de fazer de duas formas. Você fotografa página por página, gera um único arquivo de PDF, tá? Porque o Moodle não aceita vários. Então, você vai gerar página por página, aí você cria um arquivo de PDF organizado e me envia. O ideal é fazer dessa forma, porque o PDF fica pequeno e você consegue postar. A outra opção é você folhear a sua apostila, fazer um vídeo dela. Normalmente os vídeos que o Moodle aceita estão em ponto .mov ou em ponto .mp4. Depende da sua câmera do celular aí, do arquivo que ela gera. Aqui, normalmente, eu tenho que diminuir a qualidade da sua câmera, porque se ela gravar em HD, fica pesado demais, o Moodle não vai aceitar. Vai ficar o dia inteiro fazendo o upload e não vai entrar no Moodle. Então, o ideal é fazer um vídeo mais rápido e, normalmente, com menos folheando, né? A tempo de eu conseguir ver que as atividades foram desenvolvidas.
Tem aluno, gente, que precisa começar folheando desde a página que tem a sua identificação, tá? Para eu saber de quem é aquela apostila que está ali naquele vídeo. E aí o ponto PDF. Aqui eu vou acrescentar uma orientação de que as apostilas, quando forem postadas, ou em vídeo, vou até fazer isso agora. As apostilas, quando forem postadas, quero que vocês tenham cuidado de colocar no nome da apostila, ó, os arquivos devem ser nomeados, nome do, o nome do aluno. Tá? Para eu saber, para lá, Vanessa Teodoro está postando a apostila dela. Ela vai escrever lá, Vanessa Teodoro. Coloca o nome dela no arquivo. Aluno seguido do nome da disciplina. Coloca assim. Exemplo, vou usar a Vanessa de exemplo. Então, vamos lá. Vanessa Teodoro, apostila de farmácia aplicada. Pronto. Assim eu vou saber quem é o aluno que está fazendo a postagem para mim. Tá? E aí, se eu precisar voltar lá no vídeo, fica mais fácil de eu acessar. Então, tá aqui. Os arquivos devem ser nomeados com o nome do aluno, seguido do nome da disciplina. Seja o arquivo de vídeo, seja o arquivo de PDF, e postado aqui até o dia 11, à meia-noite. Entendeu, Patrícia? Mais alguma dúvida, gente? Vou colocar aqui a distribuição da apostila, tá? O meio ponto para cada. Certinho, então, se vocês não têm dúvidas, para esse semestre eu vou precisar que vocês tenham dois conhecimentos básicos. Eu vou precisar que vocês entendam diagonismo e antagonismo. Eu vou precisar que vocês relembrem as alterações bioquímicas provocadas quando a gente interfere em alguns transportadores, como o canal de cálcio, canal de sódio, canal de potássio, transportadores em geral, enzimas. Então, vou fazer uma breve revisão com vocês disso. Eu vou mandar dois desenhos agora que não precisam constar em apostila, tá? Não precisam constar em apostila. Esses são desenhos que a gente chama da semana de nivelamento. Então, vocês vão fazer, vocês vão ter meia hora para desenhar os dois. 9h30 nós vamos retomar. E aí eu vou fazer com vocês a nossa semana, a nossa aulinha de nivelamento. Agonismo e antagonismo farmacológico, é algo que quem já fez a disciplina de farmacologia 1 já viu. E eu vou relembrar alguns receptores de fármacos importantes. Nós vamos estudá-los agora também na farmacologia aplicada. Então, eu quero que vocês lembrem o que significa entrar cálcio na célula, o que significa sair potássio, entrar sódio, o que significa uma enzima que ela faz na célula. Tá? Então, vão ser dois desenhos, nem vou disponibilizá-los no Moodle, tá? Vou disponibilizá-los só lá no grupo. Façam eles aí numa folha, para vocês conseguirem acompanhar a aula. Tá? Eu vou enviar agora os dois desenhos. E aí, 9h30, nós retornamos. Vão ter aí 25 minutos para fazer os dois desenhos. É mais que suficiente, os desenhos são simples.